Hoje é dia de falar do segundo test match entre Springboks e All Blacks, que acontece nesse próximo sábado, meio-dia. Você vai ver na ESPN2, vou estar na transmissão em Cape Town, no DHL Stadium. Um grande jogo que promete muito, ainda mais os Springboks, que chegam pressionados após a derrota no primeiro test match na semana passada. Eu conto para você tudo nesse vídeo, escalações, análise e um pouquinho também, uma palhinha do jogo da semana passada. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, meu nome é Martoni, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, agradecer o carinho das mensagens, dos compartilhamentos, sempre dá aquele like que é legal, ajuda bastante a tornar o vídeo mais relevante aqui no YouTube. E mais ainda, põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal, obviamente, né, caso você não seja assinante. Mas eu quero saber muito a tua opinião desse primeiro jogo que passou, com uma vitória realmente sensacional dos All Blacks, e para esse segundo jogo, qual a sua opinião? Então vamos fazer assim. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha no jogo da semana passada. Muito rapidamente, eu vou dar uma palhinha sobre o que eu acho que aconteceu naquela partida, o porquê da vitória dos All Blacks e o porquê da derrota dos Springboks. Vamos nessa? Bom, no primeiro jogo, confronto, expectativa, Ellis Park, avião passando, os hinos, o haka, tudo sensacional. E o jogo entregou tudo aquilo que prometia. Até os 50, 55 minutos de jogo, ou seja, o primeiro tempo e uma boa parte, ou o começo do segundo tempo, os Springboks foram melhores. Chegavam com mais pressão, dominavam no scrum, tinham mais posse de bola, mas os All Blacks defendiam bem. E aí você entra naquele que pós-jogo o treinador Rassi Erasmus, com muita sabedoria, disse. Primeiro, disse ele, Rassi Erasmus, tem que aprender muito com a derrota, a gente aprendeu bastante hoje. Segundo, nesse nível de jogo, você não pode se dar ao luxo de não capitalizar quando você tem as oportunidades. É exatamente isso que a equipe construiu, mas não soube finalizar. E aí a gente vai para os All Blacks, do David Rainey, que disse depois do jogo que estava muito feliz com a sua equipe, mas que tinha vários ajustes para fazer. Obviamente ele se referia a bolas altas, mas principalmente ao set piece scrum, onde a equipe demorou, apenas com a entrada do George Bauer, que equilibrou um pouquinho no segundo tempo, mas foi dominada pelos Springboks nesse segmento. E aí ele parabenizou a defesa, obviamente que foi realmente muito forte, encabeçada pelo Jordi Barrett, que fez uma partida exemplar ali, organizando o sistema defensivo e mais do que organizando, também participando efetivamente com muito impacto e fechando o espaço para o ataque dos Springboks. E eu, obviamente, muito feliz com as finalizações, com os tries que a equipe conseguiu. Enfim, foi uma vitória, a meu ver, dos All Blacks até certo ponto justa, por conta daquilo que eles puderam produzir em termos defensivos e principalmente ofensivos, porque de 6, 7 oportunidades meteram 5 tries. É uma equipe que sabe fazer try. Contou com um pouco de sorte, mas a sorte faz parte do jogo para um lado ou para o outro, e só merece a sorte quem a busca, né? Então, enfim, para mim foi uma vitória limpa e justa dos All Blacks, e os Springboks deixaram a desejar, a meu ver. Poderiam ter capitalizado mais. Algumas atuações individuais não tão boas, mas enfim, nesse tipo de jogo faz parte mesmo. Às vezes a camisa joga mais até que o jogador, e olha que os jogadores que nós temos em campo são brilhantes dos dois lados. O final, o resumo da história é assim: uma equipe pronta e preparada dos Springboks enfrentou uma equipe em construção, que é a equipe dos All Blacks, e desta feita os All Blacks foram superiores, e a vitória, a meu ver, veio de forma justa, placar final 33-16. Bom, agora vamos falar desse próximo jogo no próximo sábado, agora, dia 29, ao meio-dia, lá em Cape Town. Aí a gente tem que contextualizar. Depois da primeira vitória dos All Blacks, são 4 jogos, você sabe disso, né? Semana passada, esta semana, na semana seguinte, lá em Johannesburg e depois em Baltimore. Ou seja, a pressão também para os Springboks aumenta. Ponto 1. Hoje o ranking da World Rugby apresenta, depois de muito tempo, os All Blacks na primeira posição do ranking
perdendo essa condição os Springboks, que chegam na segunda posição. 2, com a pressão de 4 jogos, se os All Blacks vencem essa partida, os Springboks vencendo as outras duas empatam a série, ou seja, para quem recebe em casa, isso é uma pressão, porque teoricamente, se eles tivessem saído na frente, poderia até tropeçar nesse segundo jogo e no terceiro jogo continuavam a vencer e a partir daí iam para Baltimore com uma chance maior, ou seja, tem que reverter esse quadro. Então tudo isso e mais as táticas de jogo, aquilo que foi apresentado no primeiro jogo, pode mudar radicalmente a forma das equipes jogarem. Algumas alterações foram feitas, então agora nós vamos falar das equipes, começando pelos donos da casa, pelo time do espetacular Rassi Erasmus, os Springboks. A escalação apresenta basicamente o mesmo scrum. Oxen Shea, Malcolm Marx, Will Colon na primeira linha, Etzebeth Norti na segunda linha. Na terceira linha, Sia Colise, Peter Steff do Toit e Jasper Wiese. O grande volta aí é do Sia Colise, né? Embora o Paul de Villiers vai para o banco, que fez uma atuação brilhante semana passada, o Sia Colise é imprescindível na equipe, é um líder nato e faz falta evidentemente. Com isso, o Peter Steff do Toit não é mais o capitão da equipe. Outras duas mudanças significativas ali no meio do campo. Cobus Reinach entra como scrum half, Grant Williams machucou, e o André Polar entra com abertura com Sacha Feinberg em Gomezulo, que não foi bem no primeiro jogo, descendo para o banco de reservas. Caras muito experientes, como os Reinach e o André Polar, 2 jogadores fora de série. O Grant Williams eu achei até que fez um jogo razoável semana passada, mas não gostei muito do Sacha Feinberg em Gomezulo. E aí, quando você vai na posição de camisa 10, eu vi uma entrevista sensacional do Dan Carter, a semana passada, lendária abertura do Black, quando ele fala isso, que é um processo de continuidade para você chegar a top no camisa 10. Então ele acha o Sacha Feinberg em Gomezulo fora de série, mas são esses pontos que todo mundo tem que melhorar e é só a experiência e o tempo que dão essa condição para o jogador. Então nenhuma crise aí, e mais que justo, né, André Polar assumir esse jogo, até porque é um jogo, concorda, de muita responsa. Você tem que vencer, você tem que acertar, não pode errar, e o André Polar é um cara para isso. O meio de campo continua o mesmo com o Damian Delaine e Jesse Creel. Kurt Liorond se voltou, parecia machucado, mas voltou. Quem ficou machucado de vez foi o Cheslin Kolbe, e aí no lugar dele veio o Ethan Hooker, ótimo ponta também, e lá atrás o Damian Villense. O banco de reservas tem algumas novidades. Lud de Jager volta, o André Sterhuizen continua como híbrido, o Cameron Hanekon vem para o banco, que significa mais poder ali no pack de forwards. E aí o Morné Vanderberg entra como scrum half reserva e, como eu disse, o Sacha Feinberg em Gomezulo começa no banco de reservas. Não muitas mudanças, mais ou menos na mesma estrutura que o Rassi Erasmus usou na outra partida. Bom, agora a gente chega nos All Blacks, que também teve uma mudança ou outra, mais por contusão, basicamente, do que propriamente por questões técnicas, mas você vai usando o elenco, tem que rodar o elenco mesmo, que os jogos são muito duros. Lembrando que no meio da semana os All Blacks jogaram com o Lions, aliás, foi um jogo difícil, os All Blacks vencendo no finalzinho, mas enfim. Então, para este segundo teste match, algumas pequenas, mas significativas mudanças. Começando na primeira linha, com a condição do Ethan de Groot, que aliás não foi muito bem, o George Bauer, que foi bem no segundo tempo, assume a condição de titularidade ao lado do Cody Taylor e do Tyrell Lomax. A segunda linha também tem mudança, porque o Tupu Vai entra no lugar do machucado Josh Lord, que é azarado, rapaz, sempre se machuca esse ótimo jogador, mas infelizmente ficou de fora. O Tupu Vai, que jogou de terceira, vai para a segunda, e o Fabian Holland, que fez uma partida brilhante, continua na segunda linha. E com isso, na terceira linha, o Simon Parker, foi meio novidade, você vê que ele ganhou a preferência do Wallace Sititi, hein? Que tá meio difícil para o Sititi conseguir uma vaga aí no time do Dave Rainey. Em conclusão, Simon Parker, Luke Jacobson, foi muito bem no primeiro jogo, assim como o capitão, o ótimo Art Xavier. Nenhuma mudança no meio do campo ali com Cam Roigard, Ruben Love, Jordi Barrett e Quinto Pae, aliás, fortíssima esse meio de campo de transição, de muita velocidade, muita qualificação. Gostei muito do Ruben Love no primeiro jogo, tem muito a melhorar, é aquilo que fala o Dan Carter, mas tem um futuro brilhante. Na ponta, o espetacular Will Jordan, o Josh Morby perdeu espaço, e quem vem para a equipe foi o Leroy Carter,
o Josh Morby não foi bem nas bolas altas lá no jogo e também falhou no tackle, que deu o único try do Sterhuizen no outro jogo. Mas é um bom nome, tem tudo para ir aos poucos conquistando espaço nos All Blacks, e de qualquer forma ele sai da titularidade, mas se mantém no grupo, está no banco de reservas. E fechando lá o D-Mac, o Damian McKenzie, que jogou muito bem na partida passada. Vamos ver se ele mantém essa performance, que é um jogador extraordinário. Detalhes aí, Bowen Barrett continua de fora, nem no banco, e o Rich Monga, que jogou depois em 2023, voltou a jogar pelos All Blacks contra o Lions, também está guardando uma oportunidade. E aí, no banco de reservas, a gente teve o Asafo Almua, continua como hooker reserva no lugar do Semisone Taikeaho. O Almua está muito bem no jogo aberto, mas no jogo de laterais, principalmente, está muito irregular. Vamos ver o que acontece nessa partida aí. E com isso, Javier Numia vem para o banco de reservas junto com o Fletcher Noel na primeira linha. A volta do Patrick Tuipulotu, que todo mundo estranhou, inclusive eu, não estar no banco no primeiro jogo, mas está aí para aportar potência, e principalmente no quesito em que os All Blacks mais sofreram no jogo anterior, que foi a formação fixa. Qualquer coisa está lá o Tuipulotu, jogador espetacular, capitão do Blues, para entrar em ação aí. Depois você tem o ótimo Peter Lakai, o Kyle Preston, Anthony Leonard Brown e, como eu disse, o Josh Morby. Uma equipe muito boa do Dave Rennie, mudando algumas peças, mas mantendo um padrão. Seguramente o Dave Rennie sabe que esse jogo vai ser contado de uma história diferente por conta da pressão, como eu disse há pouco, para cima dos Boks. Então ele pode ter uma questão de contra-ataque importante, talvez por isso a entrada do Leroy Carter, para fazer exatamente esse trabalho de contra-ataque. Vamos ver se isso na prática se produz, mas de fato é uma equipe fortíssima dos All Blacks, do Dave Rennie. Bom, chegou a hora então de uma análise aqui do Martoni do que eu acredito que os treinadores vão buscar nessa partida. Começando pelos All Blacks, eu acredito que eles vão apostar no contra-ataque, repito, com a entrada aí do Lord Carter, enfim, vão tentar fazer um jogo ali um pouco melhor no scrum, onde eles não foram bem na formação fixa. O lateral se manter, embora não foi tão regular, mas nem dos Springboks, porque são duas equipes que manjam muito uma ou outra, as senhas e tudo mais, o jeito de jogar, então a marcação é muito forte, a pressão é muito forte, ou seja, o jogo volta a ser ali no breakdown, no jogo aberto. Tem uma mudança de arbitragem, isso a gente vai ter que ver no jogo, como é que vai ser. Eu não gostei muito do Matthew Carla, embora ele tenha ido bem boa parte do jogo, mas em alguns momentos, quando o cansaço bateu, ele se confundiu. Vem o Angus Gardner para o jogo, vamos torcer para que ele tenha uma grande exibição e contribua para o jogo. É um jogo muito difícil ali no breakdown, no duelo, quem vencer ali vence o jogo. Foi o que aconteceu no primeiro jogo, quebrando uma escrita histórica do rugby, que quem domina na formação fixa e emparelha no lateral ganha os jogos. Não foi isso que aconteceu, embora não tenha emparelhado no scrum, na formação fixa, os All Blacks no breakdown foram um pouco superiores, tiveram muita velocidade, que eu acredito para esse jogo vão usar novamente. Ou seja, muita velocidade na transição, Cam Regard distribuindo o jogo e ditando o ritmo, o Ruben Love fazendo aquele trabalho de distribuição e muitas vezes de jogo territorial. Eu acredito que é por aí. E muita pressão na base, com a terceira linha voltada para a recuperação de posses de bola. Os Springboks entram pressionados e por conta disso vão usar a experiência do Cobus Reinach e do André Pollard para fazer um jogo territorial, um jogo tático, mandar a equipe para frente e finalizar, né? Porque de qualquer forma, os All Blacks no jogo anterior foram muito superiores defensivamente. Bloquearam totalmente o ótimo ataque dos Springboks e parecia aqueles Springboks antes do Tony Brown, ou seja, uma equipe que tinha posse, mas não finalizava. Foi o que aconteceu a semana passada. Foi um jogo de potência a semana passada contra a velocidade defensiva. Vamos ver se o Haas Erasmus e o Tony Brown conseguem mudar essa estrutura. Vem o Ethan Hooker, tem o André Pollard, tem o Cobus Reinach para mudar um pouquinho, tem a volta do capitão Cia Colise, uma liderança importantíssima, e eu acredito que os Boks vão apostar nisso. Jogo territorial, um jogo tático, e a partir daí criar jogadas para a conclusão do Damian Willens, do Ethan Hooker, do Kurt Liarondes, enfim, da terceira linha que chega. Vamos ver o que acontece, o jogo promete, e precisa mais do Peter Steph do Toit. Eu achei que ele como capitão ficou sobrecarregado
em comandar a liderança da coisa e não jogou aquilo que de fato ele pode jogar. Ele é um cara junto com o Jasper Wiese, com o Ebenezer Zebet, com o Damian Allende, fundamental para quebrar a marca, impulsionar o time para frente e aí criar uma plataforma para finalização. O jogo promete. Agora, o prognóstico do Martoni. Partindo da disciplina, a partir dos critérios de arbitragem, a gente pode dizer que o jogo de novo continua no breakdown. Quem for mais eficiente, mais eficaz, mais veloz e finalizar a partir daí pode vencer a partida. Tá? Preocupação, acho que para os All Blacks é a bola alta, que não foi bem no jogo, e o scrum. Preocupação para os Springboks, a velocidade e a transição espetaculares e de finalização da equipe dos All Blacks. Eu não fico em cima do muro, não. Os Boks vão para cima, devem usar todo o banco de reserva no segundo tempo e se tudo correr bem podem vencer o jogo. Mas de novo é ali naquele limite, como eu disse no vídeo do primeiro jogo. Vitória para um lado, vitória para o outro, apertadinha. Para mim, a única coisa da semana passada que surpreendeu não foi a vitória dos All Blacks. Foi exatamente o placar, que foi muito mais exagerado do que o normal. Fator disciplina, novamente fundamental nessa partida. Springboks na cabeça. Bom, acho que é isso, passamos tudo, né? O jogo da semana passada, o jogo desse próximo final de semana aqui promete, são 4 jogos, nós estamos apenas no segundo jogo desses 4, e fica essa tensão aí, porque se os All Blacks metem mais uma vitória, no máximo os Springboks vão empatar a série, ganhando os 2 jogos, sendo o último fora de casa. Percebeu então a pressão que os Springboks enfrentam para esta partida? E você sabe que a torcida dos Springboks, a África do Sul, ela é meio Brasil no futebol, sabe? A gente sai do céu pro inferno em um jogo. É assim mesmo, né? Quem disse isso não sou eu, não. Vários e vários atletas sul-africanos, o grande capitão do título mundial de 2007, John Schmidt, fala exatamente isso. Fala, a gente entra pro estádio, tá tudo certo, sai do estádio com uma derrota, com o time acabado. É assim que é a pressão. Enfim, então toda essa pressão, a imprensa, a questão de sediar a The Greatest River, ele vai fazer a diferença. Vamos ver o que acontece. O jogo promete ser empolgante. Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal, dá aquele like que ajuda bastante e torna relevante o vídeo para a gente ter mais pessoas do rugby junto com a gente aqui, tá bom? Valeu, até a próxima!